Olá, vamos resolver aqui a questão número 39 da prova do vestibular da UES 2024.1. O enunciado da questão diz o seguinte: dois móveis A e B partem juntos da origem, em t igual a zero, em trajetórias retilíneas, seguindo direções que formam um ângulo de 60 graus. Suas funções horárias são S de A de t igual a 40t e S de B t, ou seja, função de expressão horária em função do tempo para a partícula B é igual a 30t mais 5t ao quadrado em unidade do Sistema Internacional de Medidas. A distância em metros entre os móveis A e B, 2 segundos após o início do movimento é. Então ele quer que a gente calcule a distância entre os objetos após o movimento. Bom, vou fazer aqui mais ou menos uma figura que ilustra a situação hipotética. Vou considerar um ponto mais ou menos na origem, seria mais ou menos algo parecido com isso daqui. Aqui seria a nossa origem. Vou considerar que A vai fazer mais ou menos um movimento nessa direção. E B mais ou menos nessa direção. Aqui no caso vai ser o ponto final onde vai se encontrar o A, e aqui no caso vai ser o ponto final onde vai se encontrar o B. E o ângulo entre essas duas trajetórias, no caso, seria igual a 60 graus, segundo o enunciado. Bom, para resolver o problema, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar a função horária. Então, no caso, S de A, em função do tempo, né? Ele é igual a 40t. E o S, no caso de B, em função do tempo também, é igual a 30t mais 5t ao quadrado. Note que ele quer que nós realizamos esse cálculo para uma situação em que o objeto, né, ele encontre-se, os dois no caso, 2 segundos após o início do movimento. Então a gente precisa saber quanto é que eles, no caso, irão se deslocar a partir dessa informação. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai usar as equações horárias. Então, no caso, em t igual a 2 segundos, a gente vai ter a seguinte situação. O S, no caso de A para 2 segundos, vai ser igual a 40 vezes 2, que no caso dá 80 metros. E o S de B, no caso, para 2 segundos, vai ser igual a 30 vezes 2 mais 5, 2 ao quadrado. 30 vezes 2 dá 60, 2 ao quadrado aqui vai dar 4, vezes 5 vai dar 20, então somando também nós temos 80 metros. Então, no caso, esse espaço percorrido aqui, no caso, vai ser 80 metros, e essa outra aqui também, 80 metros. Então, ele quer essa distância aqui, entre os dois. Tendo em vista que o ângulo, no caso, entre as duas trajetórias é exatamente 60 graus, e que os dois lados desse triângulo formado aí pelas trajetórias dos móveis A e B acaba sendo aí um triângulo equilátero, né? Obrigatoriamente a gente tem que o outro lado, que seria esse daqui, né? Ele, no caso, tem que dar exatamente igual a 80, devido à geometria do problema, né? Então, no caso, a resposta correta seria o item B de bola, 80 metros. Uma outra possibilidade de resolver esse problema
claro que ia levar um pouco mais de cálculo para fazer isso, seria a gente utilizar a regra dos cossenos, a lei dos cossenos no caso, né? Para poder fazer a realização desse cálculo aí. E na verdade calcular o vetor que conecta as duas extremidades entre A e B, né? No caso, você vai chegar no mesmo cálculo. Então é isso. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, questão de número 40. Um estudante de física resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação de 40 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 60 graus na escala X. Sabendo que 20 graus X corresponde ao ponto de fusão da água, é correto afirmar que o ponto de ebulição da água em graus X é igual a. Ou seja, ele quer que nós façamos aqui uma relação que transforma de uma escala para outra, né? Ele quer saber o ponto de ebulição, no caso da água, na escala de grau X. É claro que o estudante está acostumado a tratar esse tipo de problema, sabe que o ponto de ebulição da água em graus Celsius, no caso, seria 100 graus Celsius, ou seja, quando a água começa a ferver. Então, a gente vai precisar fazer essa análise a partir dessa informação. Então, de acordo com o que a questão nos deu, a gente poderia fazer dessa maneira. Uma maneira, no caso possível, para resolver esse problema seria o seguinte. Vamos construir a relação entre as escalas. Eu vou colocar um traço aqui e vou colocar um outro traço aqui, que seria, no caso, a relação entre as escalas, né? Vou admitir que esse cara aqui seria a escala grau X e esse cara aqui seria a escala grau Celsius. Esse ponto de fusão aqui eu não sei. Esse aqui, no caso, seria 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. Aqui, no caso, a gente sabe que é 0 graus, que é o ponto, no caso, de fusão. Na escala X, isso acontece em 20 graus, né? Então, tem essa relação. O problema, então, no caso, seria descobrir quem é esse XF aqui. Então, ele me dá uma relação entre essas escalas. Eu poderia fazer da seguinte maneira. Poderia dizer que uma variação de grau na escala Celsius equivale a 40 graus, no caso, uma escala, né? A variação. E a mesma situação conecta a escala X seria 60 graus. Se eu juntar esses dois caras aí, eu teria uma relação entre essas escalas em termos de variação, que seria a variação de escala Celsius seria igual a 40 sobre 60, na variação na escala X, ou que a variação de grau na escala Celsius seria 4/6 de uma variação na escala X. Então, para cada variação de 1 grau na escala Celsius, teria 1,5 na escala X. Essa seria a situação aí para resolver esse problema. Então, basta que eu pegue aqui, no caso, a variação na escala Celsius, que seria de 100 graus, e substitua nessa fórmula diretamente aqui. Nós teríamos o resultado. Mas eu vou fazer da maneira clássica, que as pessoas, no caso da grande maioria, gostam de fazer, para analisar possivelmente uma solução e entender melhor o que é essa diferença que ele está fazendo. Ele está dizendo que entre o ponto de fusão, né, que no caso para a escala X, em relação à escala Celsius, nós teríamos aí 60 graus. Então aqui equivaleria a 80 graus na escala X. Por quê?
Porque essa variação aqui, ó, ela equivaleria a 60 e uma relação de 40 na escala Celsius. Então, essa seria a relação possível, né? Se a gente pegar essa relação aqui, a gente vai encontrar a mesma situação aqui dessa forma, que seria a seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu faço a taxa de variação intermediária entre as escalas, que seria esse cara menos esse. Então, teria aqui 80 menos 20, dividido por a variação, no caso, que seria máxima aqui, entre o máximo e o mínimo, que seria xf menos 20. Isso tem que ser igual a outra variação lá de cima, que a gente, no caso, sabe aqui, ó, na escala Celsius, seria 40 menos 0, que no caso eu sei que vai dar 40, dividido por 100, menos 0. Que no caso vai ficar 100. Aí agora eu posso sair simplificando aqui a minha vida, né? Posso cancelar um zero com isso daqui, certo? Vou fazer essa diferença aqui, no caso vai me dar 60, e faço os cálculos aqui diretamente. Vai ficar 60 sobre xf menos 20, deixa eu melhorar aqui, menos 20 tem que ser igual a 4 sobre 10. Aí, continuando o cálculo, eu vou ficar com o xf aqui, ó, menos 20, ele vai multiplicar esse 4 que está aqui do lado de cá, e eu vou ter 60, no caso, vezes 10, né? E aí agora eu distribuo esse pessoal aqui, ó, 4 vezes xf, 4 vezes 20. Então, eu vou encontrar aqui 4 xf menos 4 vezes 20, no caso vai dar 80, igual 60 vezes 10, 600. Aí vai ficar aqui 4 xf igual a 600 mais 80. Esse somando esse pessoal vai ficar 680. E agora o xf aqui vai passar dividindo, né, que é o pelo 4. O 4 vai passar dividindo, na verdade, o 680. Fazendo esse cálculo aí, você vai encontrar 170 graus na escala X. Então, quanto a água, no caso, na escala Celsius, ela vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius, na escala X desse estudante aí, né, que construiu a escala, seria de 170 graus X. Então, no caso, seria a letra C, tá bom? Muito bem. Dando continuidade aqui, mais uma questão. Vamos para a questão número 41. A questão número 41 diz o seguinte: em um laboratório de óptica, sobre um trilho óptico, encontra-se uma lente convergente. E à sua direita, um espelho côncavo, alinhados e separados por uma distância x. Um objeto linear é colocado sobre o trilho, à esquerda da lente, levando-a a produzir uma imagem, isso aqui é importante, uma imagem real e do mesmo tamanho do objeto. A imagem produzida pela lente funciona como um objeto para o espelho côncavo, que produz uma imagem do mesmo tamanho do objeto, porém invertida em relação à imagem produzida pela lente, sendo Fzão e Fzinho os focos da lente convergente do espelho côncavo, respectivamente. É correto afirmar que o valor de x é.
Bem, vamos fazer aqui o desenho dessa configuração, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o eixo, no caso, de simetria, aqui onde vai estar essa situação. Algo parecido com isso daqui, né? Levar em consideração que essa daqui seria a orientação da vista. Vou desenhar a nossa lente aqui, mais ou menos aqui. Eu vou considerar que o nosso objeto, né, que no caso seria a nossa origem, considerar aqui uma casinha bem aqui, mais ou menos bem aqui, seria o foco, vou chamar de Fzão. Um outro ponto bem aqui, a gente vai chamar ele de A, é exatamente onde está supostamente localizado, teria que estar localizado o objeto, mas a gente vai dizer já já por quê. Aqui do outro lado vou colocar também o nosso ponto, que vai ser o foco também, e aqui no caso seria o A, que eu vou chamar de A'. Isso tudo para poder fazer entender a situação. Então, vou fazer o desenho agora, mais ou menos onde estaria a nossa lente, né? Nossa lente dele aqui está mais ou menos aqui. Nossa lente não, perdão. Nosso espelho. Então aqui eu tenho a lente. Aqui nós temos o espelho. E o objeto nessa configuração, ele teria que estar mais ou menos aqui, ó. Por quê, professor? Bom, a única posição capaz de realizar a configuração em que encontra-se, no caso, a nossa imagem aqui, ó, objeto, no caso, né, seria exatamente se o objeto ele estivesse nos antiprincipais. É uma característica, da óptica geométrica nesse tipo de problema. Então, no caso, a questão exige aí que o candidato, no caso, soubesse dessa característica, né? Então, exatamente aqui onde nós iríamos ter a configuração esperada pelo problema. Teria aqui, no caso, a formação da imagem. Né? Tendo em vista que ele possui exatamente as características possíveis para um objeto no ponto antiprincipal, no caso. Pegando aqui como uma referência, né, o livro do Calçada, ele diz o seguinte, que características no caso da imagem, quando acontece a configuração exigida pela questão.
Exatamente, ó. Quais são as características? As características são características da imagem. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Características da imagem quando o objeto está em cima do pontuante principal. Primeiro, a imagem no caso é real. Segundo, invertida e possui o mesmo tamanho, no caso, mesmo tamanho que o objeto. Então, é ou não é uma situação que nós tenhamos aqui exatamente as características dadas pela questão à esquerda da lente, então, no caso, está à esquerda da lente, está à esquerda da lente, levando a produzir uma imagem real do mesmo tamanho do objeto, né? E no caso, ó, a imagem produzida pela lente funciona como objeto para o espelho côncavo que produz uma imagem do mesmo tamanho do objeto, porém invertida. Então, no caso, está aqui, né? Então, no caso, o espelho vai produzir algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Também teria que estar entre o ângulo principal, sendo que essa distância bem aqui, ó, em relação à lente, seria a distância focal da lente. Então, beleza. Estamos aí de acordo, né? Teríamos aí a formação, no caso da imagem, algo parecido com isso daqui em relação à lente, né? Nós teríamos algo parecido com isso. E aí nós teríamos aí aqui, nós teríamos aí a nossa formação de imagem, né? Que tem projeção daqui, faria algo parecido com isso daqui. E aí, no caso, né, a questão ela diz o seguinte, que a distância entre a lente e, no caso, o espelho, está chamando de X. Bom, nessa configuração, aqui nós temos, né, primeiro, a distância, no caso, entre a formação da imagem e aqui o ponto ângulo principal, que no caso seria de 2F. E nós teríamos também a distância em relação à lente, em relação ao ângulo principal, no caso, que seria o ponto, no caso, de curvatura aqui, o ponto ângulo principal em relação à distância focal da lente, que também, no caso, seria 2F, só que Fzinho, que é a distância focal, 2 vezes a distância focal. Então, no caso aqui, você está falando sendo os focos, né, da lente convergente e do espelho côncavo. A gente vai adaptar aqui, que ele está falando, na verdade, que são as distâncias, para essa questão dar certo. No caso, né, teria que ser as distâncias focais, né? Aí sim, faz sentido a configuração que ele está colocando aí. E aí a gente pode pegar o X aqui, ó. Simplesmente ele vai ser a soma desses dois caras.
Então, no caso aí, ó, x vai ter que ser igual a 2F mais 2F. Você coloca o 2 em evidência, fica F mais F, que no caso aí é a opção B de bola, né? Bom, continuando a solução dessa questão, vamos para a questão número 42. Nós temos na questão 42, diz o seguinte: uma carga elétrica positiva, né? Vou marcar aqui essa parte que importa. Uma carga elétrica positiva Q, de massa desprezível, movimenta-se em trajetória retilínea, né? Com uma velocidade, ó, com uma velocidade constante de módulo V, quando penetra em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de módulo E e um campo magnético uniforme de módulo B. Observa-se que, após adentrar na referida região, a carga segue seu movimento sem nenhuma alteração de sua velocidade. Então, vamos marcar aqui. Sem nenhuma alteração de sua velocidade. Ou mesmo em sua trajetória. Então, ela permanece como entrou. Assim, pode-se afirmar corretamente que, item A, os campos E e B são perpendiculares e o módulo da velocidade V da carga pode ser dado pela razão E sobre B, ou seja, o campo elétrico sobre o campo magnético. Isso é possível pelo fato de não existirem forças atuando sobre a carga Q. Item C. Os campos E e B são paralelos, porém em sentidos contrários, de forma que se anulam. D. Os campos E e B são paralelos e o módulo da velocidade V, da carga pode ser dado pela razão E sobre B. Bem, para resolver esse problema, a gente geralmente precisa de uma figura, né, para entender o que está acontecendo. Então, eu vou fazer essa figura da seguinte maneira. Imagine no caso que aqui seja a nossa carga na posição inicial e está admitindo que a carga é maior do que zero. Vai realizar uma trajetória retilínea, então vou colocar ela aqui, certo? Aí eu vou admitir um pontilhado aqui para facilitar a ideia de trajetória. Tá? A trajetória. Vou admitir também que nós tenhamos uma configuração que produz o campo uniforme. A configuração, no caso, campo uniforme mais fácil de compreender, no caso, seria o campo produzido por duas placas paralelas. Então, imaginar que aqui, no caso, nós temos uma placa de configuração positiva. Então, tem mais, né? Configuração de cargas aqui. E aqui, no caso, teria negativa. Ok? Com isso, com certeza, a gente vai produzir um campo elétrico dessa maneira, mais ou menos, né? Um campo uniforme. Tentar colocar as linhas separadas de maneira equidistante para dar a ideia de uniformidade, certo? Mais ou menos aqui. A configuração, no caso, seria dessa natureza, né? Vertical aqui para baixo, devido a essa configuração que a gente escolheu, certo? E eu teria uma outra situação que tem um campo magnético também nessa região. Só que, inicialmente, a gente não sabe qual é a configuração desse campo. Então, vamos continuar aqui mais ou menos a ideia. Vamos admitir que essa carguinha
ela também esteja em uma região hipotética. Vamos considerar que seja mais ou menos aqui, no meio da sua trajetória, mais ou menos por aqui, certo? Mais ou menos, né? Mais ou menos aí. Bom, mais ou menos aqui nós temos a seguinte situação. Como a carga é positiva, a certeza que eu tenho, né, sem sombra de dúvidas, é que o meu campo, a minha força, na verdade, elétrica, vai estar sendo vertical para baixo. Aqui com certeza. Então, tenho aqui né, a força vertical para baixo. Essa força vertical para baixo aqui, ó, certo? Essa daqui é o que eu vou chamar de FE, ou seja, força elétrica, ok? Bem, como no caso a partícula ela é de massa desprezível, segundo enunciado, ela no caso não tem força-peso atuando nela, não tem força gravitacional. Então, no caso, pode ter outra força somente atuando nela para que ela permaneça, né, de maneira a realizar essa trajetória sem alteração. Então, a única situação possível seja que exista uma outra força. E aí, essa outra força, eu vou colocar ela aqui, ó, vertical para cima, para equilibrar o sistema. E que força é essa, PH? Ora, que força é essa? Essa força aqui tem que ser a força magnética. Não tem para onde correr, não. Né? E aqui no caso nós temos a seguinte configuração, né? Eu vou admitir, claro, em relação à trajetória, que ela está aqui, ó, que eu tenho uma velocidade, né? Tem para onde correr, VB. E aí o que acontece é o seguinte, para que aconteça essa configuração aqui, a gente, no caso, pode usar a força, né, de Lorentz, que no caso seria a força que atua em uma partícula carregada que sente a presença aí de um campo magnético, né, no caso, e ela vai ser utilizada aí uma regra, né, a regra específica, a regra da mão direita. Então, se a gente fazer essa situação hipotética que está aí no enunciado, a gente pode levar em consideração mais ou menos essa configuração aqui, ó. Eu teria a força vertical para cima, a velocidade na direção do pontilhado que eu coloquei aí, ó. E esse cara aqui tem que ser quem? O campo. Então, o campo B, ó, ele está, né, entrando no plano. Então, ele estaria entrando no plano. Eu vou fazer o desenho dele aqui, certo? Eu vou fazer o desenho dele aqui. O campo, vou levar em consideração o campo como sendo algo parecido com isso daqui, ó. Por quê? Né? O nosso campo B, ele no caso vai estar para cá. Ele vai estar entrando no plano, então é como se ele fosse uma flecha, né? E aqui seria o rabinho da flecha, a ponta da flecha, então no caso ele estaria entrando, então a gente estaria vendo o final, o rabinho no caso dessa flecha. Então o campo estaria dessa forma aí. Campo elétrico, no caso, é o pessoal vermelhinho aqui, né? A gente já levou em consideração isso, cal vertical para baixo. Campo magnético lá entrando no plano, certo? E aí, no caso, a gente tem essa situação. Duas possibilidades são consideradas numa situação hipotética dessa, para a partícula manter a trajetória dela inalterada, né? Existem duas possibilidades. A primeira, no caso, é que a força resultante, no caso dessa partícula, atuando nessa partícula, seja nula, né? Ou seja, força resultante nula. A outra situação hipotética possível seria que a, a força resultante, no caso, for paralela à velocidade. Então, é como se ela recebesse um empurrão ali na trajetória, ela continuasse realizando essa mesma trajetória, né? Só que aqui ele está dizendo assim, ó, na questão está dizendo que não existe alteração de sua velocidade. Então, essa força resultante ela não pode empurrar ninguém, senão a velocidade vai mudar. Então, nesse caso específico aí, a gente tem que levar em consideração que a partícula, no caso, ela vai estar em equilíbrio em relação às forças. Então, no caso, força resultante nula. Primeira opção que a gente vai levar em consideração esse cálculo aí. Então, levando em consideração esse cálculo aí, para ser possível, né, é que a
força elétrica seja igual à força magnética, certo? Que no caso seria essa situação aqui, ó, de equilíbrio. Então tem essas duas aí em módulo, né? Então em módulo eu faço esse cálculo. A força elétrica quem é? A carga, o módulo dela, né, multiplicado pelo módulo do vetor campo elétrico, igual. Quem é a força magnética, né? A força magnética, no caso, vai ser igual a carga, o módulo dela, né, multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo campo magnético, vezes o seno do ângulo entre eles, né? No caso, a velocidade e o campo magnético. Nesse caso aqui, pela nossa configuração, eles são ortogonais. Então, aqui, esse cara, a gente sabe que vai dar 1. Tá? Então, sobra aí somente... eu posso também cancelar as cargas, olha lá. De um lado e do outro, no caso, porque esse sistema, no caso, vai independer da carga, né? Ela vai continuar de toda maneira, né? Eu posso ter carga. Poderia ter carga também negativa, só que aí eu teria uma configuração invertida em relação aqui aos vetores. No final das contas, ia acontecer a mesma coisa do ponto de vista de trajetória também. Né? Então, aí, no caso, sobraria aqui, ó, que o campo elétrico ele é igual à velocidade multiplicado pelo campo magnético. Daí, eu posso dizer que a velocidade, no caso, seria o campo elétrico dividido por campo magnético, né? Essa configuração aqui é o que os físicos de partículas, no caso, gostam de chamar de filtro de velocidade, né? Porque aqui você tem condições de controlar, entre aspas, a velocidade dessa partícula, né? Controlando os campos, no caso, né? O campo elétrico aqui pode ser controlado, né? E o campo magnético também. Então, mais ou menos aí. Isso aqui dá mais ou menos uma ideia do que o pessoal utiliza lá nos aceleradores de partículas, né? E tudo mais. É claro que lá é um sofisticado, né? Sistema com uma tecnologia bem avançada, mas essa aqui seria uma configuração bem simples. Na verdade, né? A mesma ideia para fazer trajetórias em pontos carregados, ele é utilizado desde uma impressora de jato de tinta até um acelerador de partículas, tipo um LHC da vida. Então, mais ou menos a mesma ideia, né? Para você ter uma ideia de que a física aí, ela está em todo canto, né? Então, nós teríamos essa configuração. Bom, e analisando aqui, então, as opções. Vamos ver as opções que a gente tem, né? Os campos E e B são perpendiculares e o módulo da velocidade V da carga pode ser dado pela razão E sobre B. Sim, exatamente, né? O que a gente acabou de calcular. E os campos elétricos e magnéticos são perpendiculares? São. O campo magnético, no caso, a gente viu pela regra da mão direita que está entrando no plano, e o campo elétrico, no caso, vertical para baixo, nessa configuração que a gente escolheu. Se a gente tivesse feito vertical para cima, a situação não ia impedir que os campos continuassem sendo perpendiculares. Então, aí, ó, letra A, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Os outros itens, no caso, a gente pode até analisar. Vamos analisar. O item B, é possível pelo fato de não existirem forças atuantes sobre a carga? Não, existe força elétrica e a força magnética. Mas a resultante é que é nula, e não forças que são nulas, mas sim a resultante. O item C, os campos A e B são paralelos? Não, são perpendiculares, né? Item D, os campos A e B são paralelos? Não, são perpendiculares. Então, no caso, a gente leva em consideração aqui somente realmente só o item A. É isso daí. Vamos para a próxima. Bom, continuando a nossa solução, vamos para a questão número 43. A questão diz o seguinte, vou pegar aqui o pincel. Uma partícula de massa m executa um movimento harmônico simples, o famoso MHS, de amplitude L, né, ao longo do eixo das abscissas OX, com centro das oscilações em P não com o centro das oscilações em P não coincidente com O.
origem, no caso, né, OX. O quadrado da velocidade v da partícula guarda com sua posição x uma relação funcional curiosa, expressa por v ao quadrado de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c, né, constantes dadas em unidade do Sistema Internacional, o SI. Sabendo que b ao quadrado menos 4ac é igual a delta, no caso ele é maior do que zero, se admitindo que discriminante é positivo, e que quaisquer efeitos resistivos são negligenciados, a amplitude L desse MHS é dado por item A, B sobre A, item B, C sobre A, item C, raiz quadrada de delta, né, onde esse delta é B ao quadrado menos 4AC sobre 2A, ou delta sobre 4A. Bom, vamos analisar. Questão curiosa, né, que a UES colocou aí pra gente. Realmente curiosa. Vamos desenhar aqui mais ou menos a configuração possível. Imagine que aqui seja o plano, onde esse objeto, no caso, está realizando MHS. Eu vou levar em consideração que aqui, no caso, seria a nossa origem, certo? E aqui, no caso, seria as extremidades. Então, as extremidades, esse cara que seria L, amplitude, esse cara que seria menos L. E eu vou levar em consideração que esse cara é uma bolinha aqui, ó. Tá? Então, ele tá para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, né? Oscilando aí, tá? Muito bem. Então, ele está dizendo isso aí, né? Ele está dizendo que a velocidade ao quadrado, ela se relaciona através de uma equação de segundo grau. Ele quer saber essa amplitude, né? Bom, a gente vai fazer a seguinte situação aqui. Uma questão que exige algebrismo, né? Na verdade. Física de verdade mesmo aqui tem o seguinte. O que é que eu sei com certeza no movimento harmônico simples nas extremidades? Eu sei que a velocidade, no caso, né, o valor absoluto, instantaneamente naqueles pontos, ela é zero, né? Então, eu sei aqui, ó, que a velocidade aqui é zero e aqui também a velocidade é zero, né? Aqui a velocidade é zero. Então, a velocidade é zero aqui e aqui. Bom, basta que eu use aqui, no caso, né, a velocidade sendo zero, eu vou ter que a velocidade ao quadrado, no caso, aqui, ó, na posição tanto L, né, como mais ou menos L, no caso aí, ó, vai me dar zero, né? Velocidade ao quadrado em menos zero também dá zero. Então, eu posso fazer isso e posso fazer aí o fato de que a gente vai ter uma solução que envolva a equação de segundo grau. Vamos ver no que vai dar. Se eu pegar a diferença, né, entre as raízes, no caso dessa equação de segundo grau, que a gente teria alguma coisa do tipo assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente sabe, né, que, por exemplo, o nosso x2, o nosso x1, na verdade, né, nosso x1, no caso, ele é igual a menos b, né, menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. E o que eu vou chamar de x2 vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a, certo? Essa daqui seria a situação em relação às origens, as raízes, né? Que são justamente onde eu tenho, ó, as amplitudes. Então, nesse caso, né, basta eu dizer o seguinte: se eu pegar x2 menos x1, isso vai ser igual a distância entre os dois extremos, que no caso tem que estar igual a 2L. Então, daí eu posso dizer que o L, que é a amplitude, vai ser igual a x2 menos x1 dividido por 2. Não substituindo todo mundo aí, a gente vai ter uma expressão meio maluca aí, né?
Mas vamos ver que expressão maluca é essa. Vou colocar o traço aqui para facilitar a minha vida. Eu vou ter menos, x2 é menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. E aí eu tenho menos, então parêntese aqui, menos o x1 no caso vai ser menos b, menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Fecha aqui todo mundo. E eu tenho esse 2 aqui de baixo, né? E aí vai sobrar alguma coisa meio do tipo... Vamos ver aqui. Vai ficar, vou repetir todo mundo. Menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. Aqui menos com menos vai dar um mais b. Menos aqui com menos daqui vai dar um menos. Espera aí, vou ajeitar isso aqui. Mais b mais raiz de delta sobre 2 vezes a dividido por 2. Aí aqui posso cancelar esse b com esse b aqui, ó. Vai embora, né? E vai sobrar raiz de delta sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a. Que no caso, então, vai dar o dobro disso. Vai dar o dobro disso. Dando o dobro disso, vai dar algo mais ou menos parecido com isso daqui. Ou vai dar isso daqui, na verdade. 2 vezes raiz de delta sobre 2 vezes a sobre 2. Não é isso? E aí eu cancelo aqui, ó, esse 2 aqui com esse outro 2, né? E aí vai me dar aí, continuando esse cálculo, né? Algébrico, que é o S exigiu, eu teria aí raiz de delta sobre a. E aí o 2 aqui, no caso, multiplico pelo inverso dessa fração, vai ficar igual a raiz de delta sobre 2 vezes a. Que se a gente pegar aí, ó, é o item C dessa questão. Então, uma questão interessante do ponto de vista, né, de criatividade da UES, mas que a física mesmo aí ficou um pouco meio que escondida dentro do algebrismo para chegar à solução que a UES exigir. Então, a questão, no caso, está um pouco além da primeira fase para a UES, mas a vida que segue é isso, né? Foi difícil para todo mundo. Então, seguimos, né? Vamos seguindo. Vamos para a próxima solução. Bem, a próxima questão, ela diz o seguinte: um operário faz uso de um pallet munido de rodízios para transportar caixas em um armazém. A presença dos rodízios torna o atrito entre o pallet e o assoalho desprezível. Além disso, o atrito entre as caixas e o pallet, ambos confeccionados em madeira, não é desprezível e apresenta coeficiente de atrito estático igual a 0,5. Para o transporte de uma caixa de massa igual a 30 kg, assentada sobre o pallet, o operário aplica sobre ela uma força horizontal de módulo F, paralela ao assoalho. Então, a força é na caixa. Dessa maneira, o conjunto todo passa a mover-se sem que haja movimento relativo. Então, essa observação é importante. Sem que haja movimento relativo da caixa sobre o pallet. Sabendo que a aceleração da gravidade local tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a massa do pallet com rodízios é de 25 kg, o valor máximo, o valor de módulo da força F em newtons aplicada pelo operário nessa situação é igual a. Muito bem. Então vamos lá. Que é um tipo de questão que envolve lei de Newton, força de atrito. A gente, no caso, precisa fazer desenho, diagrama, né, de desenhar aqui, no caso, o diagrama de corpo livre, uma situação que funciona sempre, né? Então, vamos lá.
Eu vou fazer aqui, no caso, a base, representando a base aqui do pallet. Vou considerar que seja algo parecido com isso daqui, ó, certo? Essa é a base. A parte de cima, né? Essa caixa, eu vou representar ela por isso daqui, ó. Ok? E o pallet tem rodinhas. Levar em consideração que seja isso daqui. Mais ou menos isso. E aí aqui, né, seria o sistema. Eu vou admitir que a minha caixa, ela possui massa que eu vou chamar de Mzinho e o pallet eu vou chamar de Mzão, certo? Aí vamos ao diagrama de força, né? Quais são as forças que atuam aqui no meu sistema? Para fazer isso eu vou, né, facilitar a minha vida, eu vou separar esses caras aqui no sistema, certo? Eu vou dizer que aqui está a caixa e eu vou dizer, né, que aqui no caso está o pallet. Eu vou apagar esse pedaço. Para facilitar a minha vida. E vou apagar esse pedaço aqui. Aí vamos para os cálculos, né? Vamos colocar as forças aqui que atuam. Bem, no sistema aqui, ó, a gente tem com certeza, vamos admitir, que a força, no caso atuante, ela está nessa direção aqui, ó. Ela está empurrando para cá, certo? Vou chamar de Fzão. É na caixa, então é aqui, certo? Com certeza deve acontecer, né? Aqui, uma força de atrito, no caso na caixa, na direção contrária. Eu vou chamar esse de F de atrito, aqui é de FAT, na caixa, certo? E colocando aqui no caso essas, né, esse par de ação e reação aqui no sistema, nós temos o seguinte, nós vamos ter aqui também os pares de ação e reação, né? Eu tenho, né, ó, a força peso, no caso, peso da caixa, que eu vou chamar PMzinho, e nós temos aí a normal, né? No caso, na caixa, certo? Normal, que eu vou chamar de normal de Mzinho, certo? Beleza, aí o que mais? Certo, no pallet, né? Colocando o sistema de força aí, né? Eu vou colocar tudinho aqui em relação a o meu sistema de força. Tem essas forças aqui, já coloquei, vou repetir todo mundo aqui em cima, aqui ó, normal, no caso da caixa, né, que é aqui é o Fzão na caixa, que é a força aplicada externa. Aqui eu tenho o peso da caixa, e aqui no caso eu tenho a força, o FAT, força de atrito, no caso, na caixa. Bom, qual é a força que vai atuar no pallet, né? Ó? Vai ser o par de ação e reação dessa força de atrito aqui, ó. Que ele tem que apontar nessa direção. Ah, mas o atrito não é na direção contrária ao movimento? Sim, mas nesse caso aqui é na direção contrária ao movimento que a caixa vai tentar fazer em relação ao pallet. Então, no caso, eu teria aqui, ó, a força de atrito aqui, ó, que eu vou chamar de F', que é o par ação-reação desse cara.
Tem força-peso e força normal em relação ao meu pallet, mas ele está dizendo que não existe atrito entre a superfície do solo e o pallet. Então, aqui não vai servir para a gente. Então, no caso, esse sistema aqui é suficiente, certo? Esse sistema de força aqui é suficiente. Então, nesse caso aí, a gente vai para os cálculos, né? Primeira coisa que eu preciso descobrir é a aceleração máxima, né? Que esse sistema ele pode receber para que esse movimento, no caso relativo aí, ó, que ele está querendo, certo? Né? Ele está dizendo, dessa maneira, o conjunto todo passa a se mover sem que haja movimento relativo. Então, ele quer essa aceleração máxima para que não ocorra movimento relativo. Então, a gente vai fazer esse cálculo aonde? Vai fazer esse movimento relativo, no caso, a gente vai aplicar no pallet. Então, vou descobrir isso da seguinte maneira. Aqui no caso, né, ó, a força resultante, no caso, força resultante em emissão tem que ser igual à força de atrito, o FAT no caso, né, é o FAT máximo, né, que no caso seria a força de atrito no pallet aqui. Então daqui eu posso dizer que a massa emissão do pallet vezes a aceleração, que eu vou chamar aceleração máxima, tem que ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, no caso aqui, né? A normal de quem, né? A normal, no caso, da nossa caixa, né? A normal da caixa, que é o par de ação e reação aí em relação ao atrito que a gente está calculando aqui, ó. Então, no caso, eu vou ficar com, né, a massa, que no caso seria aqui a massa do pallet, que seria 25, multiplicado pela aceleração, que eu vou chamar, estou chamando de aceleração máxima, igual a coeficiente de atrito estático, que é 0,5, vezes a normal. A normal aqui em relação à caixa é 10, que é a gravidade, vezes 30, que é o seu peso, que é a sua massa. Então, no caso, vai me dar aí a aceleração máxima, vai ser igual a, multiplicando todo mundo aqui, né? 10 vezes 5, 0,5 vai dar 5, 5 vezes 30 vai dar 150. E o 25 passa dividindo. Esse caso aqui dá 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo ao quadrado, né? Essa é a aceleração máxima. Agora, de posse, no caso dessa aceleração máxima, o que é que eu posso fazer, né? Eu vou usar para encontrar a resultante no conjunto. Então, no caso, a resultante no conjunto, ó, certo? Resultante no conjunto, né? Máxima, no caso, seria a força resultante no conjunto, certo? E ela vai ser igual a quem, né? A massa do pallet mais a massa da caixa vezes a aceleração máxima permitida para que né, não use a ter, né, ou não venha a ter esse movimento no caso relativo. Então, no caso aí a massa do pallet é 25, a massa da caixa é 30. Tudo isso, faltou um parênteses aqui, que multiplica quem? 6. Vamos fazer esse cálculo aí, a força resultante no conjunto vai ser igual a 55 vezes 6. No caso, se fosse 50 daria 300, mas tem mais 5 aqui, então 330. 330 newtons. Qual é aqui a opção? Letra B, mais uma vez. Deu bastante B, né? Tem o S esse ano, primeira fase. Então é isso. É uma questão que envolve lei de Newton, né? Mas envolve essa ideia de movimento relativo. Também é uma questão
com bastante possibilidade de erros, né, entre os candidatos, né, são levar em consideração essa ideia aí de eminência de deslizamento relativo. Então, é uma dica que eu deixo aí para vocês, né, rever essa solução. Vamos para a próxima. Né? Continuando nossa solução, questão de número 45. O transporte de cargas líquidas em caminhões-tanques fechados exige cuidado redobrado do motorista durante a viagem. A possibilidade de tombamento do veículo quando parcialmente cheio deve-se à movimentação irregular do líquido dentro do compartimento de carga. A maioria dos caminhões-tanques para transporte de líquido apresenta escotilhas na parte superior, de modo a reduzir desperdício. No entanto, um caminhão que transporta em sua carroceria tanques cúbicos abertos e com volume V preenchidos completamente com líquido de densidade D, desperdiça parte de sua carga em virtude de seu movimento. Para um caminhão que se desloca horizontalmente com aceleração constante A, a massa de fluido desperdiçada no transporte de dois destes tanques é M, Mzão. Então, temos aqui a massa, temos aqui a aceleração, né? Volume, densidade, Sabendo que a aceleração da gravidade vale G, a expressão para M é dada por... Bem, então tá na cara, né? Que essa questão aí também de dedução algébrica a partir de princípios físicos, né, vai ter exigir conta da gente aí, bastante conta, né? Então vamos fazer aqui. Primeiro vamos ver a física que existe aqui na questão, que é interessante é isso, a gente vai ver a física, né? Vou fazer o desenho dessa possível situação. Então vamos imaginar que o nosso caminhão seja mais ou menos isso daqui, ó. Aqui seria o baú desse caminhão, mais ou menos, né? E a gente teria aí algo parecido com isso aqui, né? Vamos supor que seja mais ou menos isso aqui, né? Vou colocar as rodinhas dele aqui. Certo? E o compartimento, no caso, contendo água, né? Seria, ou os dois compartimentos, no caso, né? Vamos supor que seja algo parecido com isso aqui. Visto de perfil, né? Eu teria dois aqui, ó. Certo? Só que no caso ele é cúbico, então as alturas têm que ser exatamente iguais, né? E aqui no caso estaria aqui a água. Né? Quando esse caminhão, no caso, se desloca, né, para lá, né, vamos supor que seja assim, com uma aceleração que ele está chamando de A, ele está dizendo aí, ó, né, aceleração constante, certo? Então esse cara aqui, no caso, é uma constante. O que vai acontecer, né? Se fosse possível a gente enxergar, no caso, lá dentro do caminhão, o que acontece com a água, quando esse cara é aberto aí, né? Vou fazer o desenho, no caso, para um compartimento, né? A gente ia ver algo parecido com isso daqui, ó. Vamos supor, né? Vou colocar uma setinha aqui, aumentando aqui o nosso zoom dentro lá da escotilha. Seria alguma coisa parecida com isso daqui. Vou fazer de preto. Seria algo parecido com isso daqui, ó. Né? E o que acontece no caso com a água, por conta do movimento, né? O caminhão está se movimentando para lá, a água por inércia vai tentar ficar paradinha lá, na sua posição inicial, só que aí ela, como ela é maleável, ela vai fazer um formato.
o formato deve ser algo parecido com isso daqui, ó. A gente vai ter uma base e aqui no caso a gente vai ter ela inclinada, né? Essa base aqui, ela vai ser importante para a gente. E aqui no caso seria a, né, a água, né? Vamos supor que seja a água, certo? O nosso líquido aí, né? Então, a gente tem mais ou menos essa configuração, certo? Esse tipo de problema aí é um problema bem clássico, no caso, quando a gente tem um movimento do transportador em relação a quem está sendo transportado, de realizar uma configuração física devido ao movimento. Existem questões para esse tipo de problema, no caso, que a gente também usa essa ideia, mas dentro do caminhão tem um pêndulo, tem alguma coisa, né, solta, capaz de ficar em movimento e tal. E aí, no caso, a gente vê uma situação que a gente usa uma tangente do ângulo de equilíbrio em relação às forças atuantes no objeto. Nesse caso aí, fazendo isso, no caso, no líquido. A gente vai encontrar alguma coisa desse tipo aqui. Esse cara, bem aqui, ó, ele é um ângulo alfa. Alfa em relação a quem, né? A gente tem a distância desse cara daqui para cá, ó. A gente tem a distância desse cara daqui para cá, que eu vou chamar de L, que é L também. Esse cara aqui também é L, né? Só que a distância que me interessa seria a distância, no caso, daqui. Seria a distância, no caso, daqui para cá, que eu vou chamar de X, certo? Isso aí vai ser interessante para a gente conseguir encontrar as forças aqui atuantes e as relações diretas aqui em relação a essa questão, para a gente não precisar deduzir a equação toda para esse ângulo limite aí de equilíbrio por conta desse movimento de aceleração constante. Então, em relação a essa configuração, aí, né, a gente vai ter o seguinte, eu tenho daqui, ó, que a tangente, né, desse alfa é igual a aceleração de gravidade, perdão, a aceleração no caso do, do caminhão, dividido pela gravidade. É um azão aí, né, o A. Esse azão aí dividido pela gravidade, certo? E sim, é isso. Um azão aí dividido pela gravidade. Então, nós temos aí a tangente desse ângulo, é a aceleração, no caso do dispositivo, caso contendo líquido, dividido pela gravidade. Essa é a aceleração do caminhão. Essa expressão aqui a gente vai guardar, mas a gente também pode igualar aqui ó, ela a configuração de que ela é igual a, tá aqui ó, em relação ao ângulo alfa, ela é igual a cateto oposto, no caso, né, que é x dividido por L, né? Esse x aqui é a altura limite em relação ao centro da quantidade de líquido, no caso que conseguiu ficar. O resto aqui seria a quantidade, no caso, que vazou, né? Quantidade, no caso, que vazou aí. Então, essa quantidade aí que vazou, né? A gente vai levar em consideração aí a partir do cálculo agora que eu vou utilizar para massa. Vou chamar de emissão igual, né? A massa, a gente sabe que a massa é a densidade multiplicado pelo volume, não é isso? A densidade multiplicado pelo volume. Quem é o volume, né? No caso dessa quantidade aqui, que foi, que ainda tenho aqui dentro desse carinha, né? Ó.
eu teria o seguinte, ó, a massa teria igual, ó, a densidade, né? Aí eu teria aí a área, certo? A área da seção transversal, no caso dessa lâmina d'água aí, eu vou chamar de S, certo? A área, no caso, vou chamar de S, multiplicado pela, pela, pela altura em relação a esse cara aí, né? Que seria L, caralho. Então, no caso, nós teríamos aí, né? A tangente desse ângulo crítico seria a aceleração dividida pela gravidade, que é a mesma coisa que x sobre L, de acordo com essa configuração, e a gente vai calcular, no caso, a quantidade de água que vazou, então precisaria pegar aí a área dessa quantidade aqui, seria algo relativo a um prisma, né? Vamos fazer o desenho aqui rapidinho para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Esse objeto, na verdade, que a gente está calculando, o volume que foi embora, eu vou colocar esse desenho de azul, ele seria isso daqui. Não, coloca ele pequenininho aqui para visualizar legal. Seria isso aqui, 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 aqui a face. Aí nós teríamos, né? Algo parecido com isso daqui, ó. E o que é que a gente, no caso, está calculando? O que é que a gente perdeu? A gente perdeu esse pedaço aqui, ó. Certo? Esse pedaço aqui, ó, é o que foi embora. Então, esse pedaço que foi embora, é o que a gente está calculando aqui, ó, que é a massa. A gente está calculando a massa desse pedaço desse líquido aí que foi embora, né? Então, a massa desse pedaço desse líquido que foi embora, ele, no caso, tem a densidade vezes o volume, né? Eu vou repetir a massa igual a densidade, e aí, no caso, eu tenho o volume, vai ser a área da seção transversal vezes a área da seção transversal vezes a altura. Então, no caso aqui vai ficar a área que seria S, seria X vezes L. Então, no caso aqui eu teria vezes a altura no caso seria L sobre 2, na verdade, né? Vamos continuar aqui. Teria densidade, a área da seção transversal, vezes L, né? Por quê? Porque no caso seria a espessura desse volume de água, né? Só que eu teria que fazer tudo isso o quê, ó? Dividido por 2. Por quê? Porque no caso nós temos aí, ó, só a metade, no caso desse pequeno prisma aí que a gente está calculando, né? O volume desse cara, né? Então, nesse caso, fazendo os cálculos aqui, a gente vai ficar com a massa, igual a densidade. Aí eu tenho ali, ó, a área da ação transversal vai ser x vezes L, né? Nós já fizemos isso, vezes L, tudo isso no caso dividido por 2. Então, vou continuar aqui, ó, vou ficar com a massa, vai ser igual a dxl ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Vamos continuar esse cálculo aí, né? Substituindo esse x, né? Ó, lembra lá que se o x é igual, o x sobre L é igual a sobre G, então eu posso dizer daqui, ó, que essa massa ela pode ser escrita como D, né?
Azão sobre, vezes L sobre G. Aí eu tenho 2 que já estava lá, e mais um L ao quadrado. Fica isso. Então, simplificando todo mundo aí, continuando na verdade o cálculo, eu vou ficar com a massa igual a DAL ao cubo dividido por 2G. Beleza, isso aqui é a expressão para quantidade de massa que a gente tem aqui, que derramou, né? Para um cubo, certo? Só que aí, note que a resposta está em função da densidade e do volume. Então, eu vou voltar esse L ao cubo aqui como sendo Vzão. Então, vai ficar DAVzão dividido por 2G, certo? Só que aqui no caso é para um cubo. Nós temos dois. Nós fizemos o cálculo para um, preciso do outro. Então, basta que eu multiplique. A massa total vai ser igual a 2 vezes essa massa M aí. Então, vai ficar 2 vezes DAVzão sobre 2G. E aí eu cancelo aqui 2 com 2, sobra DAV sobre G, que no caso aí é a letra DAV sobre G. Letra B, mais uma vez a letra B, questão número 45. Né? Vamos dar continuidade. Agora vamos para a nossa questão número 46. Né? Questão ainda da UES, nossa última questão da UES diz o seguinte. Um capacitor de placas planas e paralelas é carregado por meio de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial constante V entre seus terminais. Durante o processo de carga, a energia armazenada no capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado, tem valor X. Em seguida, após ser desconectado da fonte de bancada, o capacitor tem suas placas reposicionadas em uma nova configuração por um agente externo. Alguém vai fazer força nas placas. Na nova configuração, as placas permanecem paralelas e situadas a uma distância 3 vezes maior do que a distância original. Sendo assim, o trabalho realizado pelo agente externo no reposicionamento das placas em termos de X é. Bom, vamos lá. Para resolver esse problema, vamos levar em consideração duas situações. Uma situação inicial, que eu vou chamar, né, aqui, a situação inicial, que eu tenho o meu capacitor, certo? Esse capacitor, no caso, ele carrega e fica carregado, né? Então, ele fica carregado com uma capacitância C. É uma situação que eu vou chamar de 1, situação inicial, certo? Nessa configuração, a gente sabe algumas coisas. Primeiro, que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é coeficiente de permissividade elétrica do ambiente, a gente vai levar em consideração aqui que no caso é o vácuo, né? Multiplicado pela área das placas dividido pela distância entre as placas, certo? E que nessa configuração, né, esse X que ele está chamando de energia, aí, lá numa situação estática, ele pode ser calculado pela seguinte coisa. É a quantidade de carga que armazenou nesse cara, elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância, que é essa daqui, que a gente acabou de calcular. Né? O que acontece aqui, né? Essa energia, ela depende então de quem? Da carga e depende, no caso, da capacitância. Ela só vai mudar em duas situações possíveis. Ou eu
bombeio mais carga, ou perco carga, no caso, desse capacitor, ou eu, no caso, modifico a capacitância. Para modificar a capacitância, essa situação só pode acontecer se eu mudar a área, ou seja, mudar as configurações do o capacitor, ou mudar a distância entre as placas, que é exatamente a situação da questão, né? Então, na situação que ele está chamando aí de 2, acontece exatamente isso. A gente tem, vou fazer igualzinho aqui, fazer de vermelho de novo. A gente tem a posição inicial da placa, só que aí agora, ó, a gente triplica a posição final da outra placa, né? Então aqui eu tenho um espacinho, que eu tenho 1, 2, 3. Eu andei 3 vezes a distância. Então agora, a gente não pode mais chamar isso de C. A carga permanece a mesma. A carga continua sendo... A carga permanece a mesma. Então a carga continua sendo o quê? Mas a capacitância eu tenho que chamar de C', né? Vou chamar de C'. E essa capacitância C', no caso, ela vai ser igual a quê? Constante permissividade elétrica do vácuo, área, que é a mesma. E agora eu vou ter um D, que eu vou chamar de D'. Quem é esse D'? 3 vezes a distância inicial, né? Se esse cara daqui para cá era D, esse cara daqui para cá, ó, é 3D. Então vai ficar permissividade, área, e aqui no caso eu vou ter 3D. A capacitância ela é 3 vezes menor do que a capacitância inicial. Beleza. Então, quanto é que seria a energia associada na configuração que eu vou chamar de X'? Vai ser igual a carga, continua a mesma, ao quadrado, dividido por 2 vezes C', certo? 2 vezes C'. Ora, mas quem é 2 vezes C'? Se a capacitância aqui, ó, note que essa capacitância aqui, ó, se a gente fizer, né? Esse cara aqui é C, então é C sobre 3. Então, C', ó, né? C' nada mais é do que o C inicial dividido por 3. Então, se a gente fizer, no caso, a mesma coisa aqui, ó, esse X', que é a energia final agora, ele é, que é o quadrado dividido por 2 vezes C dividido por 3, né? Que é a mesma coisa de Q ao quadrado dividido por 2C multiplicado por 3. Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da de baixo, né? Então, no caso, eu teria aí, ó, a energia final, ela é 3 vezes maior, né? Então, no caso, teria que x' é igual a 3x, né? Basta que a gente, no caso, faça a mesma ideia aqui, ó, pegando a configuração. Esse cara é x, né? Então, na questão, ele está querendo o quê? Um trabalho, né? Então, vou chamar esse trabalho aí de tal. Trabalho é igual à variação da energia. Vou usar esse teorema aí. Que energia eu tenho agora? Energia final, que é x', menos energia inicial, que é x. Né? Então, quem é energia final? 3x. Energia final, x. 3x menos x, que ele está chamando de energia, 2x. Então, nesse caso aí, a resposta correta é o item D, certo? E aí a gente, no caso, encerra a solução aqui das questões da UES 2024.1, né? Faço também aqui uma análise rápida a respeito da prova. Eu, como professor, no caso, para os meus alunos, né, deixei a desejar, mas não pelo que eu tentei ensinar, né? Mas
pelo esperado em relação ao S. Essa prova, ela tem física, sim, né? Bastante física, em alguns conceitos interessantes, porém, o maior peso ficou no algebrismo, né? Então, nós temos muitas questões que envolvem álgebra, né? E essa álgebra, no caso, ela não influencia, né, naquela ideia que o aluno, no caso, quer ter a respeito de física, que seria a fenomenologia, né? Nós tivemos aí poucas questões, por exemplo, essa questão, que é a última questão, que basicamente é algebrismo, né? Então, nesse quesito aí, minha avaliação a respeito da UES deixa a desejar, tá? Mas agradeço aí, espero que vocês tenham gostado da solução, tenham ajudado, né? E vamos em frente, certo? Não se esquece de ativar o sininho aí para receber notificações quando eu postar novos vídeos e se inscrever no canal para ajudar aí esse professor aqui que também está interessado em me ajudar. Valeu!